A valorização do trabalho, não é isso? Tem uma ligeira impressão que eu fiz essa questão. Dora, qual a página? 186. Ok. 186. Vocês não marcam, não, é? Quando a gente terminou, não terminou, não. A gente ficou no meio da quinta questão ainda. Falta até a 8, aí depois vai vir a 1, a 2 e a 3. Tudo para responder. Ah, que tem uns que nem ouve. Foi dividir para eu escutar. Estou lhe escutando alto e claro. Bem até demais. Fez o que aí na 5? A resposta. Quem eu? Sim. Eu não fiz essa página não tava no dia. Tu não estava ontem aqui, não? Na aula? Não, eu não participei ontem não. Ah, pois já está na questão 5 aí, viu? Depois você procura responder pelos outros. Aí. Relê o início do conto. Lê aí, Jade. Já li 2 vezes, ninguém me fala nada. Aonde? Ah, tá, Os relendo esse. 5. Preparavam-se. Preparavam-se aqueles jovens estudiosos para a vida adulta. Aí ele pergunta: qual foi o ensinamento? Qual foi o ensinamento que, de acordo com o conto, os jovens poderiam aprender para a vida adulta? Qual foi o ensinamento que eles tiveram aí? Valorização do trabalho, da paciência, da humildade. Humildade. A valorização do trabalho, da paciência e da humildade. Todos fizeram o 6. No caderno, amplie o desfecho da história, dando continuidade à frase final do conto. A frase final é essa: ao longe, o sábio que tudo olhava, sorriu. Por quê? Por que ele sorriu? Por quê? Achou engraçado o que estava acontecendo? Foi a roupa do jovem era de tantos pedaços. Aí ele riu, né? Porque a roupa era de tantos pedaços. No conto está dizendo. Era um pedaço de uma roupa. Teve um texto sobre essa. Que tá relacionado a essas perguntas. Uhum. Ah, então tô por fora. Eu não Tu participei, não então. participou, não? Foi de Eu ontem também esse participei texto. não, professora. Foi de ontem, né? Esse texto foi de É, ontem. Por eu que não vocês participei não. não estão vindo para a escola, para a aula, hein? Não, professora, ontem eu precisei sair, aí não Ontem, fiquei de aula. ontem eu também saía, que eu tive que sair cedo pra ir no shopping. Então, o shopping só abre de 10 horas. Não, foi em outro shopping, não foi? Sim. Não foi daqui de perto, não. A roupa do jovem era de tantos pedaços, quer dizer, era todo misturado, de uma cor de outra, de uma cor de outra. Isso aí é a resposta do 6. O 7. O título do conto é como os campos. Como eram os campos? Não era verde? Depois de conhecer a história, você daria outro título a ele? Sim. Poderia dar outro título a ele. Qual foi o título que eu daria a ele? Hein? Como os campos, eu poderia dizer assim, como os sábios. Os sábios era o jovem que era muito sábio, sabia muito, né? Sim, como os sábios. O 8. Por que esse texto pode ser considerado um conto maravilhoso? Porque é Porque, engraçado? porque é uma linguagem mais elaborada. É uma linguagem mais elaborada, É uma linguagem mais formal. mais formal, bem elaborada. Vocês só querem elaborar o texto. Não é isso? Aí vem linguagem e construção do texto. Lê aí esse pedacinho, Jade. O conto de Maria Colasso, O conto de Maria Colassante Colassante, apresenta uma linguagem bem elaborada, com descrições cheias de detalhes para que o leitor imagine os fatos narrados. Veja a seguir os efeitos de sentido provocados por este e outros recursos estilísticos usados usados.
pela autora. Autora. Descrição, escolhas de estilos e efeitos de sentido. Ao descrever, quer dizer, fazer uma descrição. Ai, como uma redação, né? Ao descrever a confecção das vestes, das vestes que era das roupas deles, né? Dos jovens, a autora apresenta detalhes e comparações que tornam possível ao leitor visualizar as imagens. Relê o parágrafo dessa sequência descrita. Quem lê esse parágrafo aí? Sob seu olhar, Sob seu abrir, olhar, abriram os rolos das sedas, desdobraram os desdobraram, pedaços de damasco e cortaram quadrados de veludo e emendaram, emendaram, emendaram né? Saíram emendando. reparos de cetim. Aos poucos foram recriando em longas vestes os campos amarelos. Espera aí, rapidinho. Os campos arados. O vivo verde dos campos em primavera. O pintagado da germinação. E entremearam fios de ouro nos amarelos dos trigais. É bem engraçada essa leitura. Viu? É. Fios de prata no alagado da chuva até chegarem ao branco brilhante da neve. As vestes suntuosas estendiam-se com mantos. Desenhe em uma folha à parte, você vai fazer um desenho, né? Como você imagina essas vestes, considerando. Professora, Oi. por enquanto não conte com minha resposta não, que eu estou anotando quem está presente na aula. Isso aqui não é resposta, não, né? Eu só vou ler e mostrar o que é a descrição Ah, tá, então dos não tá bom. detalhes Eu não vou ficar sem falar um indicados no tempo. texto. Depois, com os colegas, organize um mural para expor os desenhos. Isso aí é coisa de ser feita em sala de aula, essa questão aí. Escreva em seu caderno as palavras ou expressões do texto que caracteriza, quer dizer, dá qualidade, né? Os seguintes substantivos. Tecidos. Como eram os tecidos? Os tecidos eram de quê? De muitas Seda, cores. Não, damascos, de muitas cores. A letra A de muitas cores. O tecido era de muitas cores. O B. E os fios? Os fios aí que era, isso aí que você está dizendo. De muitas fibras, de ouro, de prata, de lã. Isso aí eram os fios, da letra B. No texto está dizendo, mostrando tudo aqui nesse texto aqui atrás, como eram os fios das roupas, dos tecidos que ele comprava, dos rolos de tecido. Entendeu? Menina, que vento é esse? Terceiro, essas caracterizações representadas pelo uso de adjetivos e locuções adjetivas poderiam ser retiradas do texto, sem prejuízo para o entendimento da história. Por quê? Qual Sim ou pergunta você não? tá? Hã? Qual pergunta você tá? No 3, 3 de qual página? 186. Certo. Que eu não No tava prestando 3. atenção, que eu tava anotando quem tava presente na aula. Essas caracterização, quer dizer, deu característica aí, não foi? Aí, e locução adjetiva poderiam ser retiradas do texto sem prejuízo para o entendimento da história. Sim ou não? Não. Geralmente eu não vou tirar. Por quê? Eu vou tirar as características. São importantes para a compreensão de fatos da narrativa. Não. Essas características são importantes para a compreensão dos fatos da narrativa. Muito bem, já. São importantes para os fatos da narrativa. Coloque aí no 3. Colocaram o 4.
Releia esse trecho do conto. Seguindo adiante, né? Seguindo adiante, na outra página, 187. Quem lê aí o trecho? Aos poucos foram Poucos foram recriando em longas vestes os campos arados, o vivo verde dos campos em em primavera. primavera. A. Que palavra ou expressão foram usadas para descrever com detalhes a cor verde? Copie no caderno. Os Qual foi a campos. expressão? Campos arados. Foi a expressão vivo verde e dos campos arados, né? E dos campos em primavera. Essas duas palavras. A expressão vivo verde e dos campos arados. B. Por que a autora faz essa descrição detalhada da cor? Por quê? Porque a descrição permite imaginar melhor a cor. Porque permite imaginar melhor a cor, ou as cores, né? Porque a descrição detalhada permite imaginar as cores. O 5. O conto apresenta uma série de ações para descrever como a veste do jovem pequenino vai se transformar. Como é que ela vai se transformar? Aí tem A. Copie do caderno pelo menos 3 dessas ações. Quais foram as ações aí? Arou, Arou, plantou, sim, sujou-se, sim. manchou-se, plantou, colheu, emendou. Isso aí são as ações que ele fez, né? Do texto, né? Tinha feito já? Não, não. B. Qual é a, Não, qual feito é, eu não tinha feito não, eu qual é achei já. o efeito do sentido provocado por esses recursos de apresentar diversas ações para mostrar o que o personagem havia entendido. O que foi que ele fez? Essa aí eu não sei não. O sentido provocado por esse recurso é reforçar. O sentido provocado por esse recurso é reforçar Tá. a ideia de que a ideia de que para vestir-se como os campos. Assim, tudo verde, né? Ele queria se vestir da maneira dos campos, tudo verde. Vixe, se o cara for vestido de verde no meio do mato, nunca vai achar ele. Pois é. Para se vestir todo verde. Já? Vamos ler os 6. Uma das características da produção literária de Marina Colaste é o detalhamento, a escolha cuidadosa de cada palavra. Releia o trecho a seguir. Quem lê esse trecho aí? Miquel, lê aí. Lê aí até aquecer. Não, Parou? tá um barulho aqui. Bora? Tá, eu leio. Leia, Jaber. Arou e plantou. Muitas vezes sujou-se de terra e manchou-se de sumo das frutas e da selva das plantas. A roupa já não era branca, embora ela lavasse no regato. Plantou e colheu, a roupa rasgou-se, o tecido puiu-se. O jovem pequenino emendou-se os rasgões com fios de lã, costurou remendos onde o pano cedia. Quando a neve veio, prendeu sua roupa em suas mangas mais grossas para se aquecer. Esse trecho mostra que a escolha da autora foi a de formar um parágrafo com frases curtas
para apresentar esse momento da narrativa. Qual é o efeito de sentido provocado por essa sequência de frase curta no conto? Converse com os colegas e depois registre no caderno as conclusões a que chegaram. Aí vai dizer a que chegou. Chegou aqui, conclusão. As frases curtas dão ritmo à leitura. As frases curtas dão ritmo à leitura. A resposta é só essa. Colocaram? As frases curtas dão ritmo à leitura. Ok. E destacam ações. Acho que está assim. As frases curtas dão ritmo à leitura. Acho que está até aí. 7. Releia esse trecho em voz alta, depois Frases responda. curtas, o quê? Dão ritmo à leitura. Dá ritmo à leitura, né? Aí vão ler esse trecho do 7. Qual é o trecho do 7? Sujou-se de terra e machucou-se do sumo das frutas e da seiva das plantas. Que som se destaca nessa palavra? Qual é o som? O som é pela letra S. Não, o som de S, muito bem, é o som do S. Você vai botar o som de S. Ah, tá, som de S, tá. Bem, ele diz assim, sujou-se, machucou-se, entendeu? Então, B, que efeito é produzido por essa repetição? Qual foi o efeito que repetiu, repetição de som? Qual foi o efeito? O efeito de... Foi a ideia de movimento, né? A ideia de movimento. A ideia de movimento de... A senhora tá onde? Estou no 7, na letra B. E Já ele fez tá a na, letra A? e ele tá na lua. Letra A, você já fez? Já. A B. A repetição com a ideia de movimento. A letra B. Que efeito, qual foi o efeito? A repetição de movimento. A ideia de movimento, né? A repetição, a ideia de movimento ou de passagem do tempo. O 8. Posso ler o 8? Pode. Releia as frases a seguir e responda do caderno. A linguagem empregada nessas frases é utilizada por jovens como vocês? Sim ou não? A linguagem, Não, a linguagem não, não é normal entre os não, jovens. não, não. É comum entre os jovens, pois é mais formal e poética. Não, é mais formal e poética. Já? Já, que sono. Não. Isso foi o 8, né? Sim, foi o Não, 8. foi. Remete ao jovem, entre os jovens, pois é mais formal e poética. Aí tem com, depois aí tem com o adiantar-se do outono, deles se aproximaram e perguntaram. Entenderam, não, entremearam fios de ouros no amarelo dos trilhos. Foram recriados em longos vestes os campos arados.
Aí você vai fazer o quê? Você vai marcar o 9, né? Assinala a alternativa ou as alternativas que correspondem às características da linguagem do texto, como os campos. Esse aqui é 1, 2 e 3 que eu li. A. Linguagem mais elaborada, monitorada, diferente da forma comumente usada no dia a dia, com pessoas próximas. Então, marca a letra A. Letra Letra A. Letra A. Letra E e a letra C. Letra C. Construções de frases que não são comuns no uso cotidiano. Então, marca a letra A e a letra C. C. Tá. Do 9. São os dois que marcam. Ai, tô bem cansado. Na página 188, elementos e estrutura da narrativa. Quais são os elementos e estrutura da narrativa? Reler o texto com os campos e assinar a alternativa que corresponde à característica do narrador, neste conto. A. O narrador, personagem, narrador observador, narrador intruso. Então, B. narrador. Narrador observador. Espera aí, mas vou explicar primeiro. Narrador, personagem. Em primeira pessoa, participa dos acontecimentos da história, né? Ele sempre está dentro da história. E o narrador, observador, em terceira pessoa, conta os fatos com distanciamento, sem participar da história. Geralmente, da terceira pessoa, ele não participa da história, ele vê lá e conta a história dos outros. Eu já ensinei isso a vocês. E o narrador intruso não participa da história, mas comenta e emite opiniões sobre os fatos narrados. Sempre está se metendo na história dos outros, não é isso? 2. Copie no caderno um trecho que comprova sua escolha sobre o tipo de narrador. Ao escrever uma narrativa, o autor escolhe o tipo de narrador que a história vai ter. O narrador pode ser narrador personagem, que é o narrador em primeira pessoa. O narrador é o primeira pessoa, é um dos personagens da história. Ao mesmo tempo que conta os fatos, participa deles, mostre-se, percebemos sua presença pelo uso da primeira pessoa, eu e nós. Eu do singular e nós do plural. Narrador observador, que é o da terceira pessoa, né? Neutro, ou narrador em terceira pessoa. Não participa da história, limita-se a contar os fatos sem interferir ou manifestar opiniões. O leitor não percebe a presença dele no texto. E o intruso não participa dos acontecimentos, mas comenta os fatos expressados, sentimentos e opiniões sobre eles. Não é isso? Então, o terceiro. O conto, como os campos, apresenta os elementos principais de uma narrativa. Copie no caderno o quadro a seguir e complete respondendo as perguntas sobre o conto. Então, você vai responder aí. Tem elementos da narrativa, personagens que participam da história. O sábio, O sábio. os jovens, um jovem pequenino. Pronto, só isso aí. Façam isso aí agora. Vou dar um tempinho, uns 5 minutos para vocês fazerem isso aí. Depois eu faço a correção, tá certo? Para fazer tudo logo? Sim. Personagem, narrador, espaço, tempo e enredo. Tentem fazer só, para poder eu chegar lá, vou fazer a correção. Você já disse que personagem é quem participa da história. Quem foi que participou da história aí? O sábio, os jovens e um jovem pequenino. E o narrador? Qual é o tipo de narrador aí? Narrador, observador em terceira pessoa. Narrador, acho que tá assim, narrador em terceira pessoa. O observador, narrador, observador em terceira pessoa. O espaço, foi aonde o espaço?
No Onde a história campo. aconteceu? No campo. Pronto. Façam aí os outros. Só tu que está fazendo é Jade. E o tempo? Quando os fatos acontecem? No passado. No passado, muito bem. Marcada pelas estações do ano, né? Outono, inverno e primavera. Enredo e ações. O que acontece? Como os fatos se desenrolam. Enredo e ações. Jovens perguntam a um sábio como vestir-se no final do outono. Ele sempre perguntava como ela queria se vestir, né? No final do outono. Que frio é isso, hein? Morrendo de frio. Terminaram? Sim. Bora lá? Fez todinho o quadro, todinho. O quadro. Sim. O enredo do conto se desenvolve em alguns momentos. Copie o quadro, já copiou, foi isso aí agora, né? Um dos jovens não faz sua roupa como os demais. Jovens acompanham o sábio e outros os ensinamentos dele. Um pássaro confunde as roupas do jovem com o campo e pousa em seu ombro, deixando o sábio satisfeito com a ação do jovem. Jovem questiona o sábio sobre como se vestir nos dias frios e sai à procura de material para suas vestes. Aqui tem outro quadradinho. Enredo ou momentos da narrativa. Situação inicial. Situação de equilíbrio. Como que foi que fez assim? Foi o sábio, aí fica como? Jovens acompanham o sábio e ouvem os ensinamentos dele. Então, o jovem acompanha o sábio e ouvem os ensinamentos deles. O conflito, qual foi o conflito aí? Os motivos que desencadeiam a ação da história. Qual foi os motivos? Os jovens perguntam, sabe, né, como vão se vestir, Como como se se vestir, vestir no né? dia de frio e procuram material para as É, roupas. é isso aí. Jovem pergunta aos sábios sobre como se vestir nos dias frios e sai à procura de Como é essa material. situação inicial? Eu não peguei. Como é? Situação inicial. Jovens acompanham o sábio e ouvem os ensinamentos dele. Olha o vento, Felipe. Jesus. Ah, que sono. Já, Jade. Dormiu ontem não, Jade? Oi? Não dormi esse ontem não. Dormi, é que eu acordei muito cedo. O clímax, momento de maior tensão da história. Um dos jovens não faz sua roupa como os demais. Só ele não fez. O clima da história aí, né? O jovem não faz suas roupas como os outros, ou como os demais, tanto faz. E o desfecho? Resolução do conflito. O pássaro com. Um Nossa. pássaro confunde as roupas do jovem com o campo e pousa em seu ombro. O circo. O circo. Já? Uhum. Não. Termine. Estou esperando. Não tem pressa. Vai responder.
Terminei. Continuando. O 5. Indique no caderno que parágrafo correspondem a cada um dos momentos da narrativa. Veja o exemplo. Situação inicial. Primeira frase do parágrafo. 1. Conflito. Você botou o quê? Conflito. A segunda frase do Segunda frase do parágrafo. parágrafo. É muito bem. Até o fim do parágrafo 5. Eu só respondi essa primeira, o resto eu não respondi não. Foi, pronto. Conflito. Da segunda frase do parágrafo até o fim do parágrafo 5. E o B, o clima. Parágrafo 6 e 7. 6 e 7. Desfecho. Parágrafo 8 e 9. Desfecho da história, 8 e 9. Ok. Menina, que sono é esse? O sono de jato está pegando em mim. Vininho, inclusive. Terminaram? Eu acordei muito cedo, eu acordei de 6 em ponto. Sim. Por esse 7 e meia. Então, coesão textual na narrativa. Quem lê isso aí agora, para organizar melhor o enredo, vai. Everton, lê aí. Vai, Everton. Para organizar melhor o O enredo professor do aqui tá conto. zoado, por falar não. Pode falar por quê? Pode tirar a zoada. Bora? Eu leio. Onde é que é? Para organizar melhor o enredo do conto, como os Para campos. organizar melhor o enredo do conto, como os campos, foram empregadas algumas palavras para fazer a ligação Ligação. entre partes do texto. Veja veja como essas palavras contribuem para construir o sentido do texto. Francisco, vamos mandar o segundo link. Tá, beleza, manda. Tá bom. A gente continua já. É. Ok.